Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar de 3 obras que li da mesma autora, para a minha rúbrica Um Autor, 3 Obras. Hoje o vídeo vai ser dedicado à autora portuguesa Célia Correia Loureiro. Eu tenho aqui 3 obras que li da autora e vou falar de cada uma delas, obras que eu gostei bastante de ler, obviamente, e que vos recomendo. Vou falar delas pela ordem em que as li. Não é uma ordem de preferência, mas pela ordem que foram lidas. Primeiro tenho aqui esta obra, Até os Comboios Andam aos Saltos, que é uma edição de autor, que a autora vendeu aqui há uns tempos através do seu Instagram. Não está numa editora, não é? Não tem chancela de uma editora. Eu acredito que isso se deva ao facto de esta obra ter um caráter muito íntimo, muito pessoal. Apesar de dizer aqui romance. A verdade é que temos aqui relatos que eu acredito na sua maioria, acredito eu, tenham efetivamente acontecido e façam parte da vida da Célia. Numa nota de autora, no final da obra, nota de autor diz assim, a certa altura: este é o meu romance mais intimista, escrito em aproximadamente 3 dias, durante o mês de janeiro de 2019. Polvilhado, claro está, dos pozinhos mágicos da ficção. Quem segue a Célia terá uma ideia do que é a sua vida ou do que foi a sua vida familiar, ou como é que ela cresceu, com quem é que ela cresceu, os problemas com o pai e com a mãe, e também por isso nós conseguimos identificar essas vivências da vida real com o que está aqui nesta obra. Neste Até os Comboios Andam aos Saltos, a Célia começa por falar do pai. O primeiro capítulo é todo sobre o pai. E fala da doença do pai, que acabou por levar à morte, dos vários cancros que ele tinha em várias zonas do corpo, que, enfim, causaram obviamente muito sofrimento e acabaram com a vida dele. E logo ali, aqui neste primeiro parágrafo, nós percebemos o que é que vai ser o tom do resto do livro. Prestem atenção. Diz assim: o meu pai é que teve sorte, morreu antes dos 50. Fez este mês 1 ano que se foi e ainda não tive tempo de lhe ir deixar flores para a ocasião. Também ainda não tive a oportunidade de lhe prescrutar os diários. Sei que escrevia, porque 2 vezes lhe descobri a letra e os desabafos em folhas soltas lá por casa. Quando tinha uns 13 anos, li as seguintes palavras: sinto-me um trapo. Pensei que era bom que assim fosse, porque ele sugava a energia de toda a gente, só causava distúrbios, punha todos a sentirem-se como trapos. Estão a ver como é que ela se sente em relação ao pai, não é? O pai tinha problemas de toxicodependência e causam muitos problemas, muitos distúrbios, como ela diz aqui, por esse motivo. Ela relata algumas situações. Portanto, não foi um pai presente, um pai carinhoso, um pai amoroso ao longo da infância, não é? Um pai que fosse porto seguro, como é desejável todas as crianças ter. Este pai não foi isso, não é? Tanto que ela fala da avó com muito carinho, a avó que no fundo, pelo que eu percebo, a criou. Ela não fala só sobre o pai, fala também da mãe. As coisas com a mãe também não eram melhores, não eram mais, a relação não era mais apaziguadora. Fala-nos, ela está no aeroporto, no momento em que, enquanto espera no aeroporto, ela detesta pessoas, começa a reclamar que detesta pessoas, e apesar de pessoas, obviamente, a circular de um lado para o outro, a falar em línguas diferentes. Isso tudo a irrita, ela odeia pessoas, então pega num bloco de notas e num lápis e começa a escrever sobre aquilo que lhe vai na alma. E escreve muito, e escreve toda esta obra. Isto a narradora, não é? A narradora, não é? Esta é a parte que eu acredito que seja ficção, não sei se ela escreveu mesmo isto, acho que não, porque ela diz que foi em 3 dias, portanto não foi tudo no aeroporto, pelo menos tudo não foi. É a protagonista desta obra, a narradora. E nós lemos isto tudo. Eu fiquei fascinada com o quão crua esta obra é, o quão sem filtros, sem floreados, sem palavras meigas esta obra é. É mesmo muito crua, de uma forma que a mim, pessoalmente, me agradou bastante. Eu dei 5 estrelas a esta obra, gostei mesmo muito de ler isto. Estes desabafos, acho que mesmo para quem não tem as experiências da narradora, mesmo quem não passou por situações iguais ou semelhantes ao que aqui está, eu acho que nós conseguimos mesmo assim nos identificar com alguma coisa, porque ela desabafa coisas que eu a certa altura tinha que ficar com um sorriso na cara, porque de facto
Nós identificamos com muita coisa que aqui está. Ela critica o mundo, as pessoas no aeroporto, as pessoas nos aviões. Ela teve um namorado que era casado, o Luís, e ela também é muito, muito, muito genuína em relação ao que descreve da relação que eles tiveram, como é que ele era. Fala da ex, fala da mulher do Luís. Vou-vos ler um certozinho, ver se eu aqui encontro. Eu passei por uma página que diz: odeio pessoas. Mas odeio muito mais os que não dão um tostão para o Estado. E depois andam por aí com cartaz a dizer que tiraram um curso de antropólogo ou de arqueólogo e que não têm emprego. E tem de vir alguém dizer-lhes que a restauração precisa de muita carne para canhão. Estão a ver o tom? É muito isto. As mulheres como a ex do Luís, que vivem a dizer que estão muito deprimidas e que acham que os filhos vão trazer sentido às suas existências vazias, dão-me asco. É verdade. E juro que às vezes até tive pena dela. Como quando ele me disse que o momento alto da sua existência foi ter ido para a cama comigo. Senti-me bem como tudo. E houve um momento em que não quis nada estar no lugar dela. Ok? Quando eu digo não há filtros, é isto. Não há filtros. Portanto, foi uma obra que eu adorei ler, mas que não sei se é para toda a gente, não é? Vocês vão por vossa conta e risco, mas acho que vale muito, muito, muito a pena ler. Acho que no fundo esta narradora é simplesmente uma mulher como outra qualquer, que a certa altura está tão farta de aturar gente, pelos diferentes motivos, o pai, a mãe, as pessoas no aeroporto, as pessoas no avião que fazem coisas que não deviam fazer, que não respeitam os outros, o namorado, a mulher do namorado, a ex-mulher do namorado, o que quer que seja, e não há pachorra. Chega um ponto que não há pachorra para aturar tanta gente e olhem, vamos desabafar, pegar num bloco de notas e num lápis e escrever um romance. Após a leitura desta obra, eu publiquei o seguinte comentário no meu Goodreads. Contava com uma obra intimista e crua, correspondeu em absoluto. É também uma obra corajosa, pois apesar de ser romance, logo, obra de ficção ou ficcionada, tem muito da vida da autora, da sua alma, da sua dor. Não sei o que é viver de perto com a toxicodependência, mas com doenças como o cancro não preciso de explicações. Relembrar é viver, e esse exercício implica voltar à dor e à saudade. Por tudo isto e muito mais, parabéns, Célia, pela capacidade de autoanálise e de colocar no papel as vivências, dúvidas, lutas e medos de uma vida. À data de hoje, continuo a subscrever a 100% este comentário. Depois li também este romance. Este é mesmo ficção, 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 No Tempo das Cerejas. Tem uma capa lindíssima. Eu creio que este é o romance mais recente publicado pela autora. Ela tem um livro de não ficção mais recente, mas romance eu creio que será este. No Tempo das Cerejas, nós aqui temos uma protagonista que é a Irene Vaz, uma mulher já com alguma idade, já é adulta, casada, já tem a sua vida feita, mas ela vive ali com uma mágoa muito grande, um ressabiamento muito grande relativamente a coisas do passado. Sobretudo uma amizade estranha, tóxica, peculiar, que ela teve com uma rapariga, que se chamava Helena, se chamavam Helena, e a Helena não era flor que se cheire. No entanto, esta Irene acabou por ser ali um bocadinho, a meu ver, o elo fraco daquela relação. Aquela que aturava tudo, aguentava tudo, engolia tudo e não se defendia. E a outra, não tendo bom caráter, não sendo a melhor das pessoas, acabava por beneficiar desta personalidade mais recatada, mais de engolir, mais de não se defender da Irene. Ora, esta Irene, isto passa-se nos anos 40. Num pós-Segunda Guerra, 1947 para ser mais exata. Em 1947, a Irene, novamente, mulher feita, ela podia já ter ultrapassado estas coisas do passado, mas não. Ela decide contratar um jornalista português que vivia em Londres e que a certa altura vem a Portugal, normalmente num pós-guerra, e decide contratá-lo para lhe encomendar um livro que seja a sua autobiografia, não é? Ela propõe-se a contar-lhe a ele, desabafar com ele, episódios vários da sua vida passada, de décadas passadas, década de 20, década de 30, temos relatos desse período, para ele escrever a história da sua vida. E este jornalista, apesar de ter algumas reticências, ele lá acaba por a ouvir, e eles encontram-se várias vezes e nós fomos conhecendo a história de vida dela e das pessoas que a rodeavam. Ela vai falar da tal amizade que eu falei com a Lena, novamente uma relação muito tóxica que magoou muito esta jovem Irene. Nós vamos conhecer não só o que aconteceu durante essa relação,
coisas que na altura ficaram no segredo dos deuses. Fala-nos também de um interesse romântico de ambas, que acaba por ali haver uma espécie de um triângulo amoroso, que novamente também vai magoar muito a Irene. Ela fala-nos também da sua infância, dos progenitores que não foram as pessoas que a criaram, ela foi adotada. Há aqui muitas histórias que a Irene tem guardadas dentro dela e que ela precisava exteriorizar e dar a conhecer ao mundo. Eu gostei de ler esta história, gostei muito porque isto passa-se em Lisboa e nós vamos conhecendo através da narrativa vários recantos da nossa Lisboa. Esta Irene é fadista, portanto há referências ao fado, à nossa cultura, há muitas referências bonitas para nós portugueses absorvermos desta história. Para mim ficou um pouquinho aquém, não foi uma história que me arrebatasse, porque achei a narrativa muito morna, do princípio ao fim, ou quase do princípio ao fim. Eu fiquei sempre à espera que acontecesse ali um plot twist qualquer, algo mais extraordinário, que não fosse só aquela mulher a narrar episódios da sua vida a um homem, a um jornalista, que eu não percebi muito bem o porquê de ser aquele jornalista. Eu percebi, ele é português, mas é um português que estava a viver fora. Talvez tenha sido esse um dos motivos que atraiu para considerar aquele homem em particular, mas eu fiquei sempre à espera que houvesse ali mais naquela história, que nós entretanto fôssemos descobrir algo que estava escondido no enredo. E nunca houve propriamente um plot twist, foi uma narrativa muito linear, sem grandes acontecimentos muito relevantes e que dessem intensidade, que dessem fulgor, dessem suspense a esta obra. De qualquer das formas, foi uma obra que eu gostei de ler e dei-lhe 3 estrelas e meia. Por fim, a terceira obra que eu aqui tenho, conseguem adivinhar qual é? Não é? A Célia Correia Loureiro é sobretudo conhecida pelo romance Demência. Esta é a edição mais recente, as anteriores estão esgotadérrimas, não se encontram em lado nenhum, nem em segunda mão, então eu comprei esta que a autora felizmente pôs à venda através novamente do seu Instagram, é uma edição de autor. Eu adquiri logo, agarrei logo a minha cópia, também tem uma capa lindíssima. E este Demência é assim, é tudo o que eu ouvi falar. Eu já estava a ouvir falar desta obra, como sendo uma obra extraordinária, um portento de livro, e é tudo isso e é muito mais. A minha experiência é fantástica, é maravilhosa, 5 estrelaças, 6 estrelas. Numa escala de 0 a 5, isto são 6 estrelas, esta obra. Nós temos aqui duas mulheres, duas protagonistas, que são o sumo desta obra. Temos a Olímpia, uma senhora já com idade avançada, que começa a dar sinais de demência. Ela mora numa terra muito pequenina, onde toda a gente conhece toda a gente, e há uma vizinha que se começa a preocupar com ela, porque ela tem animais, e ela começa a perceber que os animais não estão a ser alimentados há vários dias, e apercebe-se que a senhora se esquece, ela não se apercebe bem que não alimentou os animais e que não é intencional, e essa vizinha decide chamar a nora da Olímpia. A nora vem com as 2 filhas, a nora que já é viúva, portanto a Olímpia, o filho que ela tinha, o único filho que ela tinha, faleceu. E esta nora vem viver para a casa da Olímpia com as 2 filhas. Apesar de nós termos percebido logo desde o início que a Olímpia não gosta nada dela, mas desde os primórdios, a altura em que a Letícia ainda namorava com o que se tornou depois o seu marido, o falecido. A Olímpia nunca gostou dela. E nós percebemos também que é estranho a Letícia querer ir morar para a casa da nora, porque existem acontecimentos mais recentes, acontecimentos trágicos que estão relacionados com a morte do Fernando, do marido da Letícia, que realmente te tornam estranho esta Letícia querer ir morar para a casa da sogra, porque é que ela se vai sujeitar. Tudo bem que a sogra está com demência, ou aparentemente está com algo que se assemelha à demência, portanto haverá momentos dos seus dias em que ela não se vai lembrar quem é aquela mulher, quem são aquelas crianças, porque é que ela se está a meter na boca do lobo, não é? De certa forma. E nós vamos conhecendo a história desta Letícia, o que é que fez, o que é que levou à morte do marido, do Fernando, como é que foi a vida deles enquanto namorados, enquanto casados. E
porque é que ela foi morar para a casa da sogra. Não só a sogra não gosta dela, mas a sogra vive numa terra muito pequena, onde toda a gente conhece toda a gente, onde toda a gente conhece a Letícia, onde toda a gente sabe o que é que aconteceu no passado, e toda a gente odeia e deseja muito, muito mal a Letícia. E automaticamente às suas duas filhas, não é? As crianças também ficam ali numa posição muito desconfortável, muito desprotegida, no meio de tanta gente que tem tanto ódio à Letícia. É uma obra muito forte, muito bem escrita, com personagens muito fortes, com vidas muito, muito, muito ricas, a presente e a passada. Nós fomos conhecer depois também o passado da Olivia, e eu acho que foi inteligentíssimo da parte da autora fazer da história de vida da Olivia, do passado da Olivia, aquilo que foi, pelas semelhanças que existem depois com a própria Nora. Duas mulheres que não se davam bem, que nunca foram amigas, nunca tiveram uma boa relação, como é que elas no fundo têm tanto em comum. É uma história belíssima que para mim me manteve em suspenso, a suster a respiração durante muito tempo. Aquele contexto todo, aquela vivência toda da Letícia naquela terra, tanto quando estava na casa da sogra, não sei o que era mais seguro ou mais inseguro, se era estar na casa da sogra, se era quando ela saía para fazer a sua vida, porque ela fica a morar durante os bons tempos na casa, na terra do seu marido, do seu falecido marido, onde toda a gente a odiava e as pessoas não se poupavam a demonstrar o quanto a desprezavam e o quanto a queriam fora daquela terra e fora das suas vidas. E a vida dela não estava, ela não estava em segurança, nem ela nem as filhas. E é sempre aquele suspense, o que é que vai acontecer a seguir, o que é que vai acontecer a seguir. Depois temos também uma personagem masculina extraordinária, o Sebastião, que era um amigo de berço, de toda uma vida da Olivia. Um senhor que tem bom senso, o bom senso que aquela aldeia não tem. Um senhor que ajuda. Temos aqui personagens extraordinárias, belíssimas. Olhem, amei. Eu não sei que diga mais sobre esta história, a não ser que se conseguirem pôr as mãos numa cópia desta Demência. Novamente, isto é edição de autor, portanto os exemplares são muito, muito, muito limitados, mas se conseguirem, para vocês, para alguém que vocês conhecem que ainda não tem o seu exemplar, adquiram, porque vale mesmo muito a pena. Eu não conheço ninguém que tenha lido esta obra que não tenha amado, nem é gostado, é amado. Existirão, se calhar, por aí um ou outro leitor que não amou, mas eu acho difícil ficarmos indiferentes. A escrita é muito boa, a história de todos os personagens, tudo faz sentido, há um princípio, meio e fim, tudo, não há pontas soltas, é tudo muito bem construído, muito bem pensado, muito rico, muito rico. Eu só tive pena que nesta edição, não sei em relação à anterior, mas nesta edição há muitas gralhas, há errezinhos, palavras repetidas ou palavras mal escritas, entendem? Há muitas gralhas. Pronto, precisava de uma revisão mais cuidada a esse nível, mas a história em si, que é o mais importante, está cá e é soberba. E olhem, não encontro melhor forma de terminar este livro do que com o Demência. Estas são as minhas 3 recomendações de leitura. Já sabem do que é que tratam, se calhar é melhor mostrar aqui. Já sabem do que é que tratam cada uma destas histórias e, pelo que eu falei, conseguem perceber, caso ainda não tenham lido, se será obra para vocês ou não. Eu adoro esta autora e vou continuar a ler. Tenho ali mais 2 obras da Célia Correia Loureiro para ler, que conto ler, olhem, logo que seja possível e que certamente também me vão deliciar. Mas por hoje são estas as 3 obras. Deixem um like neste vídeo se gostaram deste conteúdo, subscrevam o canal se ainda não fizerem e comentem o que é que vocês já leram da Célia Correia Loureiro. Algum destes? Sim, não? Já leram outros? O que é que me recomendam que leia a seguir? Quero saber tudo? Por favor, comentem aqui em baixo. Nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos, até à próxima. Fiquem bem.